Doutora Aline Patrício, é com muita alegria que eu registro a sua simpática presença no programa Justiça às Suas Ordens da Escola Superior da Magistratura. Registro a sua presença e agradeço-a nesta oportunidade. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta. E essa primeira pergunta exigiu um pequeno encaminhamento. Aliás, esse pequeno encaminhamento está em um trabalho que elaborei há algum tempo, de forma bem sintetizada. O mundo em que vivemos é um desafio à coragem, ao amor e à dedicação diuturnas. É um caminho sem retorno, uma luta sem trégua. Em verdade, há muito que se construir, há muito que se transformar, há muita injustiça soterrando os justos, há muita mentira entulhando os templos da verdade, há muita treva embotando a luz e há muito egoísmo obstruindo os planos dos ideais mais nobres. Habitamos em um país, como sabemos, em que a corrupção graça vergonhosamente, dilapidando o patrimônio público e dificultando a vida dos que querem construir um país mais justo, mais humano e mais comprometido com a preservação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O que fazer então, doutor Aline Patrício, para construirmos, como defende o artigo 3º da nossa Carta Política, uma sociedade livre, justa e solidária, para que garantamos o desenvolvimento com justiça social, para que erradiquemos a pobreza e a marginalização e para que promovamos o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Primeiramente, dizer que estou muito feliz com esse convite, dizer que Vossa Excelência, desembargador Edivaldo, é uma referência na cultura jurídica aqui do Piauí e que este programa é uma oportunidade da gente debater temas como esse. Certamente é um desafio muito grande, nós vivemos tempos difíceis, tempos tenebrosos, de intolerância, tempos em que direitos e garantias fundamentais já consolidados sofrem ameaças de retrocesso, tempos em que a gente vê cada vez maior desigualdades sociais, então a sensação que a gente tem é que a gente está andando para trás, é essa a sensação. Então, o que fazer diante disso? Nós, profissionais que trabalhamos no sistema de justiça, muitas vezes nos sentimos impotentes diante desse cenário, porque não temos estrutura, não temos pessoal suficiente, estrutura para nos mover diante de um cenário político, de crise econômica, de crise institucional, onde as instituições todas estão vivendo um momento delicado. Mas eu penso que a resposta para isso tudo, primeiramente, é a educação. Nós não vamos ter uma sociedade livre, justa, solidária, nós não vamos ter desenvolvimento humano, nós não vamos ter um país democrático se a gente não tiver um mínimo de educação. Porque num país onde as pessoas não têm ainda esclarecimento suficiente, onde as pessoas ainda negociam o seu voto, onde as pessoas não têm esclarecimento político, então a gente ainda está muito aquém de um ideal democrático, onde a gente possa dizer efetivamente que aqueles fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão lá no artigo 1º da Constituição, o artigo 3º, os objetivos estão sendo cumpridos. Então, mas eu sou um otimista, eu acho que a gente tem que sempre caminhar acreditando que vai dar certo, e é para isso que a gente trabalha todos os dias. Muito obrigado. A senhora acha que sem que o eleitor, um dos nossos atores, sem que o eleitor se
conscientize politicamente, se eduque politicamente. Nós vamos ter, de fato, como preservar a nossa democracia representativa? Esse é exatamente o ponto crucial, né? Acaba que nós estamos necessitando há muito tempo de uma reforma política realmente estrutural. Essa reforma nunca aconteceu. Em vez disso, ocorreram reformas que mitigaram direitos dos trabalhadores, reforma trabalhista. Agora estamos caminhando para o final da reforma da Previdência. Então, cada vez mais a população está vulnerável, perdendo direitos que tinha anteriormente, né? E esse eleitor, né, essa pessoa vulnerável economicamente, então a primeira proposta ali que chega vote em mim que eu vou conseguir isso, aquilo. Então a gente tem aquele chamado voto casuístico, né? A pessoa consegue alguma coisa, um emprego, e a gente pode julgar essa pessoa? Não, porque ela está numa situação de vulnerabilidade, aparece uma proposta e ela acaba dando aquele voto por uma questão não macropolítica, mas por uma questão de necessidade realmente. Trocando voto até por Viagra, como já aconteceu no Piauí em anos que já se foram. Dentadura. Eu tive um caso lá na Defensoria, que a pessoa era um candidato a vereador, que ele deu um aparelho de DVD, aí a pessoa não votou, ele foi lá, pegou o aparelho de DVD de volta. Então, é esse tipo de eleitor que a gente lida. Então, assim, eles trocam votos realmente por coisas mínimas, né? Dentadura, uma consulta médica, e aí vai. Doutora Ana Patrício, a judicialização e o ativismo judicial são realidades presentes no dia a dia do Poder Judiciário brasileiro. Como a ilustre entrevistada vê essa judicialização e o proativismo aplaudido por uns e criticado por outros de forma dura? Quando a gente fala em ativismo judicial, a gente tem que levar em conta todo um contexto em que a gente se encontra atualmente. Primeiramente, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita em 2014 sobre como a transmissão dos julgamentos do STF, né, alteraram o panorama, né, jurídico dos julgamentos, que passaram a ser julgamentos mais políticos, mais midiáticos e menos jurídicos. E eu acho que o ativismo judicial, ele se encaixa exatamente aí. Então, se você observar, por exemplo, um julgamento como a questão da prisão decorrente de sentença de segunda instância, é algo que para o país. A gente para assistir como se fosse realmente a transmissão de um filme. E aqueles ministros, eles estão muito mais preocupados em emitir um voto, em dar uma entrevista que dê uma satisfação à sociedade, que atenda a um clamor social, do que efetivamente analisar juridicamente aquela situação. E esse não é o papel da nossa mais alta Corte de Justiça. Então, quando a gente fala, por exemplo, no STF, né, o ministro Barroso, ele falou no seu voto na criminalização da LGBTI-fobia, ele disse que o Supremo muitas vezes tem que ser contra-majoritário, tem que estar contra a opinião da população, da maioria da população, porque a maioria da população não tem o notável saber jurídico, né, a formação que se exige para ser ministro do Supremo. Então, hoje a gente está envolvido nisso, nesse julgamento midiático, onde eles estão muito mais interessados, né, em dar uma resposta à sociedade de que eles estão fazendo aquele trabalho de combate à criminalidade ou o que o seja, do que de analisar juridicamente a constitucionalidade de determinadas leis. Doutora Ana Patrício, por falar em prisão em segunda instância, a senhora sabe que o Supremo se debate sobre essa questão no momento presente. Eu acho até que dentro em breve talvez tenhamos alguma novidade.
A prisão em segunda instância, com a manutenção da prisão de primeiro grau pelos tribunais de relação, pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais e federais, no seu entendimento, viola o princípio constitucional da presunção de inocência? O artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional? Desembargador Edivaldo, aqui a gente tem que dar aquela opinião que com certeza muitos, né, não vão concordar, mas que a gente tem que fazer uma análise realmente do nosso sistema jurídico como um todo, uma análise sistemática. Com certeza essa prisão decorrente da sentença, né, de segunda instância é inconstitucional. Por que que ela é inconstitucional? Porque para se analisar a necessidade de uma prisão provisória, já existe o Instituto da Prisão Preventiva. Então, não há necessidade de se estabelecer, né, uma prisão automática decorrente de uma decisão colegiada de segunda instância. Então, e o Supremo já modificou essa decisão diversas vezes, dependendo do cenário. E a preocupação que gera em relação a isso é até que ponto esse julgamento está sendo um julgamento jurídico ou está sendo um julgamento político. Porque isso aí envolve, notadamente, né, várias pessoas que estão nessa situação, inclusive o ex-presidente Lula. Então, a gente não sabe até que ponto se está faltando um pouco de coragem para os ministros do Supremo de dizer realmente que a presunção de inocência, o artigo 5º, diz que a questão é ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. E aí, mas vocês estão defendendo a impunidade. Não, nós não estamos defendendo a impunidade. Se houver necessidade de um acautelamento provisório daquela pessoa, se decreta a prisão preventiva. Agora, o que a gente não pode admitir, desembargador, é que num país onde já se prende muito, se prende, né, como dizem muitas vezes, se prende mal, onde se tem mais de 860 mil presos, né, se estabeleça uma regra como essa, porque hoje os holofotes estão sobre os presos da Lava Jato, mas essa decisão, ela afeta sobremaneira os meus assistidos lá na Defensoria Pública, porque hoje os presos que estão sofrendo com essa medida são os negros, os pobres, muitas vezes pais de família, que poderiam estar respondendo esse processo em liberdade. Então, a gente não vê sentido nenhum. E detalhe, que o Supremo obedeça o princípio da segurança jurídica. Tem até um meme, com perdão aí, né, de falar de meme, essas coisas, mas tem até um meme que circula na internet que diz o seguinte: que bom saber que o STF está de recesso, dá uma sensação de segurança jurídica. Porque não pode, a mais alta corte constitucional, que tem que dar estabilidade para a Constituição, mudar toda hora as decisões. A gente não sabe mais o que é que o Supremo pensa. Por quê? Isso aí se arrasta desde 2016. Então, se eles modificarem o entendimento agora, desembargador, que a meu ver vai ser acertado, mas até que ponto essa decisão vai gerar uma estabilidade? Porque o Supremo a toda hora está modificando, e às vezes até por decisões monocráticas, modificando entendimentos que já foram até decididos pelo plenário, às vezes desobedecendo a cláusula de reserva de plenário. Então, nós vivemos um momento de insegurança jurídica, de instabilidade do nosso mais alto, né, Tribunal Superior, e a gente espera, né, que isso tudo passe e que volte a ter um período de maior estabilidade, porque isso aí é preciso para que o país possa se desenvolver, para que a gente volte para aquela nossa primeira pergunta lá. Nós temos agora um ligeiro intervalo e voltaremos a seguir. Doutora Aline Patrício,
o presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil vem demonstrando de forma muito clara preocupação com o que ocorre nas redes sociais atualmente. Segundo ele, de uma proposta democratizante, passaram a ser espaço de ódio no qual se busca eliminar o adversário, destruir reputações e colocar para fora os piores instintos dos seres humanos. Por isso eu pergunto, a senhora concorda com essa forma de ver e pensar do doutor Felipe Santa Cruz? Nós estamos vivendo um período, né, que se há 20 anos atrás você chegasse para alguém e dissesse que o cenário eleitoral seria decidido nas redes sociais, as pessoas iam dizer, é inacreditável isso. Mas é exatamente a realidade que vivemos hoje em dia. A velocidade das informações é muito rápida, as pessoas tweetam, fazem live, usam suas redes sociais. E assim, eu sou uma entusiasta das redes sociais, eu uso todas as mídias, mas eu acho que também a gente tem que ter muita cautela e muita responsabilidade com a utilização dessas informações, porque, desembargador, não há nenhum controle, né? No momento em que você posta, está disponível para o mundo inteiro aquela sua opinião, aquele seu post, e de repente a gente viu uma situação das redes sociais serem utilizadas para a propagação do ódio, para crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação de todos os tipos, para montagens, né? Então, assim, isso aí passou até a ser objeto de discussão até na questão do direito eleitoral, porque as pessoas estão fazendo montagem das pessoas, colocando elas em lugares, em situações em que elas não estavam. Então, nesse contexto aí, o presidente Felipe Santa Cruz, ele demonstra muita preocupação nesse sentido, dá exatamente isso, essas fake news, né, essas notícias falsas na internet. E assim, de certa forma, a proteção que a internet dá, você cria um perfil falso e aquilo lhe dá autoridade para você sair ofendendo qualquer pessoa sem ser identificado. Então, a fragilidade disso, né, então isso demonstra muita preocupação, né, por parte não só da OAB, né, mas de todas as instituições, né, hoje a gente está muito vulnerável, né, hackers de WhatsApp, redes sociais, então hoje em dia é tudo muito, e a tecnologia permite que tudo seja divulgado em questão de minutos. Então tem até um projeto de lei hoje, né, para criminalizar a questão das fake news. A gente está acompanhando isso aí nas comissões da OAB, né? Eu também não sou, digamos assim, muito ativista dessa questão de acontecer um problema, tem que ter um crime imediatamente. Eu acho que a gente tem que ver tudo com muita cautela, porque enquanto se der para resolver com os crimes contra a honra, com a questão da privacidade, tudo bem. Mas se houver a necessidade de houver uma criminalização específica para essa questão, a gente vai participar desse tipo de discussão. Mas, repito, a liberdade de expressão, a gente brigou muito para isso, a gente saiu de um regime totalitário, onde as pessoas não podiam se expressar. Então, a recém-conquistada, porque é muito jovem ainda a democracia brasileira, brigou muito para que as pessoas tivessem a liberdade de expressão. Então, a gente defende isso. Nós somos defensores intransigentes que as pessoas tenham o direito de se expressar, mas, junto com isso, vem também o outro lado da moeda, que é a questão das pessoas utilizarem essa liberdade de expressão para ofender, né, para propagar o ódio, a intolerância e o bullying, né? A gente que trabalha com criança e adolescente lá na Defensoria, é devastador, né, o efeito que o bullying causa nessas crianças. Então, tudo isso aí passou a ser temática dessa nossa década que não existia anteriormente. Doutora Aline Patrício, a mesma OAB
sob a presidência do Felipe Santa Cruz, encampou e defende que tenhamos mais espaço para a liberdade de expressão durante o debate político eleitoral. O que a senhora vê, como a senhora encara essa posição assumida claramente pela ordem, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Está vendo como é uma balança que a gente tem que equacionar? Ao mesmo tempo que a gente, né, tem que tomar cuidado com as fake news, a gente propaga a questão de uma maior liberdade de expressão. O que é que a gente tem visto? Volta àquele ponto, desembargador, da questão da reforma política. Né? Então, o que é que a OAB discute hoje e tem discutido isso aí? A gente tem feito audiências públicas no Brasil todo, o Conselho Federal tem feito isso, discutindo a questão da necessidade da reforma política. Porque hoje em dia, a questão do poderio econômico é muito determinante, né, na eleição. Então, o poderio econômico, ele decide o horário político, ele decide várias coisas que são determinantes na eleição, questão de fundo partidário e tudo. Então, o que é que a OAB defende? Defende que seja mais democrático os espaços, né? Assim, que as pessoas possam ter mais oportunidade. Inclusive, né, uma das bandeiras da OAB é de que não caia a questão das cotas femininas, né? Os 30%, que foi uma conquista muito árdua para as mulheres e que esteve sob ameaça esse ano. Tinha um projeto de lei tramitando, querendo derrubar a questão da necessidade, né, de haver 30% de mulheres na composição das chapas. Então, em vez de utilizarem essas mulheres como laranjas, nós temos que empoderar mais mulheres para se candidatar. Então, eu acho que passa por isso aí. Mais liberdade de expressão, mais democratização, mais chances para as minorias, aí, incluindo mulheres, homoafetivos, negros, né, mais espaços para quem não tem tantas chances, né, digamos assim, para quem não são os oligarcas do poder, né, que não tem herança política e que não tem o poderio econômico. Doutora Aline Patrício, a senhora me encerrou uma pergunta com uma observação feita de forma muito precisa e eu diria convincente. Estamos vivendo, não há a negar, nos dias que correm, a escalada da barbárie e a banalização da violência e do crime. O sistema de justiça criminal, que é composto de 3 subsistemas, vem sendo duramente criticado por não prevenir as ações criminosas e por não reprimi-las adequadamente. Aliás, numa de suas perguntas, de suas respostas, a senhora chegou a afirmar, com inteira razão, que nós somos um país que prendemos muito, mas prendemos mal. Aliás, neste momento, nós ocupamos a incômoda posição de terceiro país que mais prende no mundo. Nós só estamos perdendo para os Estados Unidos e para a China. Como a entrevistada vê as críticas que são assacadas contra o sistema de justiça criminal, o policial, o penitenciário e o judicial? Eu acho que aí é a parte mais, digamos assim, nevrálgica para quem trabalha com o direito criminal. Por quê, desembargador? As maiores críticas partem, né, das pessoas que não conhecem o sistema. Se você for perguntar quantas pessoas realmente entraram na penitenciária, conheceram a fundo aquele sistema,
Porque eu garanto, se alguém já tiver visitado uma penitenciária pelo menos uma vez na vida, vai chegar à conclusão de que aquele modelo de sistema penal não recupera ninguém. Eu acho que isso aí, para mim, já está bem claro, né? Um sistema superlotado, estigmatizante. Nós somos o terceiro país que mais... Desumano. Nós somos o terceiro país que mais prende, mas o primeiro em presos provisórios, ou seja, nós temos, né, e não por culpa das pessoas, né, mas nós temos um sistema de justiça moroso, né? Então a gente não consegue dar uma resposta rápida e eficiente no curso do processo. Então, hoje, a gente fica naquela eterna guerra, né, entre os abolicionistas, né, as pessoas que acham que a pena não tem realmente nenhuma utilidade, que o sistema penal realmente não tem como se sustentar, né, a abolição total da pena, né, e entre aquelas pessoas que defendem o direito penal do inimigo, né, de que qualquer coisa deve ser criminalizada, movimento da lei e da ordem. E assim, hoje, né, até eu acho que até pelo perfil do nosso presidente, né, que se elegeu com uma pauta muito dura, nós estamos no momento em que o ministro da Justiça defende um pacote anticrime. Então, assim, a sensação, né, que eu tenho quando eu leio o pacote anticrime é que nós estamos voltando a soluções que não solucionaram nada. Porque quando você observa, né, que uma das medidas que estão propostas lá é o fim da progressão de regime, como você vai justificar para aquela pessoa de que ela não... Qual é o incentivo que ela vai ter ao bom comportamento carcerário, tá entendendo? A evolução, se ela nunca vai progredir, se ela vai ficar eternamente naquele sistema. E foi isso que motivou a Lei 7.210. Exatamente. Criando a progressão de regime prisional. Exatamente. E quando a Lei dos Crimes Hediondos surgiu, ela surgiu com essa ideia do regime integralmente fechado, e depois vieram sucessivas modificações para inicialmente fechado, e agora já possibilita até o regime aberto para crimes hediondos. Então, assim, soluções que no passado não deram certo, estão voltando como se fossem a fórmula mágica para a solução do crime. Quando, na verdade, nós que já trabalhamos há bastante tempo com isso, sabemos que isso aí é apenas uma questão midiática, assim como o perfil do governador do Rio de Janeiro, quando ele dá aquelas entrevistas. Então, o povo quer ouvir esse discurso mais duro, quer ouvir que a pena vai ser mais alta, mas eu lhe digo tranquilamente, porque durante 12 anos eu fui defensora de adolescente infrator, ninguém deixa de praticar um crime porque a pena aumentou, porque não vai ter progressão. A última coisa que o bandido vai pensar é isso, tá entendendo? Então, assim, a gente está recorrendo a fórmulas e medidas que não solucionam a criminalidade. A questão da segurança também tem sido um problema insolúvel. A gente investe bastante na repressão e não investe na prevenção. A questão da drogadição tem sido também um problema que só aumenta. Então, a gente vai ter que marcar outro programa para discutir só essa questão aí, da questão dessa vertente. Criminalidade, segurança e judiciário, porque está tudo muito interligado. E o que é que eu percebo? É que todo mundo tem a solução, todo mundo tem um palpite, mas, na verdade, pouca gente conhece a fundo as aflições e as agruras desse sistema. Doutora Aline e Patrício, nós tínhamos ainda algumas outras perguntas de interesse dos nossos telespectadores, de interesse da justiça criminal, de interesse do judiciário como um todo, de interesse da nossa defensoria, da OAB, do Ministério Público, mas infelizmente o nosso tempo se expirou. Eu queria apenas dizer, analisando e interpretando, acredito, né,
o sentir, o pensar dos que estão nos escutando e nos vendo, né? Que as senhoras, na sua entrevista, se ouve admiravelmente. Obrigada. Nós vamos discutir a comunitarização da segurança pública e uma das pessoas que eu pensei em trazer para a gente conversar sobre esse assunto explosivo, ele é explosivo, uma das pessoas que eu pensei em trazer para cá, para essa discussão, é a senhora. Até, aliás, já lhe disse isso aí. Então, eu apenas queria fazer essa última observação, lhe agradecendo em nome da escola, no meu nome e no nome do desembargador Valério, que infelizmente não foi contactado pelo Portugal e por isso não está aqui nos prestigiando e nos ajudando. Eu queria agradecer o convite, já me coloco à disposição para esse debate. A questão da segurança pública hoje é algo inadiável, a gente realmente tem que se debruçar sobre essa questão. E também gosto bastante, desembargador, porque tenho observado que o seu programa tem chamado bastante mulheres, né? A delegada Ana Melka esteve aqui também. Então, o que é que a gente observa? Ainda há muito preconceito com a questão, principalmente desses temas afeitos à área criminal e a questão da mulher. Então, é sempre bom ver mulheres debatendo direito penal, debatendo segurança pública, né? Porque ainda se vê com muito preconceito a questão da mulher advogada, principalmente da mulher advogada criminalista. Então, muito obrigada por esse espaço e espero retornar outras vezes. Muito obrigado.